Olá, tudo bem? Meu nome é Osvaldo Ramalho Neto, sou conhecido só por Neto. Sou administrador de empresa, pós-graduado em administração rural. Trabalho na área rural há mais de 30 anos. Sou instrutor do Senar. Nós vamos aqui falar de matemática básica e financeira. Vocês estão acostumados a ter uma aula presencial, né? Estavam acostumados a essa aula presencial e já não é mais possível, né, diante do nosso cenário aí de pandemia. E na medida do possível a gente vai tentar solucionar dúvidas, trazer o melhor para vocês, o melhor acolhimento possível, tá? Dentro desse ambiente aqui virtual à distância, né? Eu gostaria de perguntar a vocês a importância da matemática na sua vida. Então imagine o seguinte, que você vai comprar uma calça que você tanto quer e encontra essa mesma calça em duas lojas diferentes. Em uma delas o preço é R$250, mas o vendedor te dá um desconto de 45%. E na outra loja a calça custa R$ 139,99. Em qual loja você compraria a calça? Bom, se você não consegue fazer essa conta, você pode pagar mais pela roupa, pensando que está fazendo um bom negócio, ou então ir na sorte e conseguir realmente uma vantagem. Mas aí fica a dica, se vocês souberem fazer essa conta, depois vocês me respondam, né, nas mensagens, aonde que vocês comprariam a calça na primeira loja com 45% de desconto, ou na segunda loja R$ 139,99. Deixar aí para vocês me responder. Agora, eu pergunto para vocês, qual que é a importância da matemática no agronegócio? Você acha que é importante conhecer matemática para ser um bom técnico em agronegócio? Olha, eu diria que sim, com certeza, com toda a certeza do mundo. Eu sou administrador de empresa rural, conhecido só por fazer conta o tempo todo. Vamos ver aqui o seguinte, imagine que você precisa formar uma área de pastagem e você tem esse mapa aí, ou então te dá uma trena, você mede lá e você descobre que a área que você precisa plantar tem 450 metros de comprimento, 150 metros de frente e um corte na diagonal com 760 metros. Qual o tamanho dessa área? Como você mediria essa área? Primeiro de tudo, eu digo que esses 760 metros na diagonal, para a gente não vai interessar, não vai fazer diferença nenhuma. A dica, qual que é? Primeiro, mede como se fosse uma área quadrada. 450 metros por 150. Você multiplica os dois e descobriu que dá 67.500 metros quadrados esse retângulo. E se você cortar ele ao meio em duas partes iguais, você não tem a área que você precisa medir? Então é só você dividir pelo meio. O resultado que você teve lá, 67.500 metros, divide por 2, que você vai ter 33.750 metros quadrados. Como 1 hectare são 10.000 metros quadrados, tua área dá 3,375 hectares. Tá? É simples assim. Então, a gente precisa saber fazer as contas, né? Para a gente não ter que comprar semente a mais, ou então o pasto ficar mal formado. Você imagina se você joga menos semente do que o recomendado, teu pasto vai ficar mal formado e você vai perder todo o serviço. Vamos adiante. Tem um vídeo aqui de agronegócio que eu quero que vocês assistam e assim que ele terminar, a gente vai fazer alguns comentários sobre ele. Vamos ver. Essa semana, olha, a gente já sabe que o agronegócio, ele é o setor da economia de destaque. Realmente, nos últimos anos, a pecuária, a agricultura cresceram muito. E eu vejo que muita gente quer trabalhar com a pecuária, quer começar a criar o gado, quer expandir a propriedade, ou quer migrar. Às vezes está com corte, quer ir para o leite, às vezes está com leite, quer ir para o corte. E hoje eu tenho uma dica muito boa para você que vai iniciar a pecuária de corte. Inclusive, eu tenho 7 dicas excelentes. Acompanha aí. Dica número 1.
Olha, você tem que se perguntar, você gosta de animais e você gosta de lidar com uma atividade que vai lhe tomar tempo e alto investimento? A pecuária funciona assim, meu amigo. Por mais que as pessoas tenham a intenção do lucro na pecuária, é claro que você precisa ter uma paixão pelo gado, pela propriedade, você precisa estar na propriedade, não que seja todo o tempo, mas você tem que visitar com frequência. E é muito bacana, né? Vamos falar a verdade, quem tem paixão pelos animais e pela pecuária é uma atividade apaixonante. Eu particularmente recomendo. Fique atento aos outros itens. Número 2, verifique se a sua propriedade ela está apta a receber os animais. O que quer dizer apta a receber os animais? Você tem água em abundância na sua propriedade? Você tem pasto? Você tem uma extensão muito boa que cabe o número de animais que você quer trabalhar? Olha, o item número 3 é preciso você investir em equipamentos e utensílios. Eu vejo que muitos produtores começam uma pecuária de forma muito rústica. Você tem que ter um bom coxo, você tem que ter um bom bebedouro, você tem que ter uma pistola boa para você fazer a vacinação dos seus animais, você tem que ter ali na sua propriedade ótimas instalações. Veja a cerca da sua propriedade, será que não tem nenhuma falha ou aquela cerca que precisa de uma reforma? No item número 4, escolha um regime que você vai atuar. Vou criar gado a pasto ou confinamento? Os dois têm vantagens e desvantagens. A vantagem do gado a pasto é que você não precisa de um grande investimento inicial, mas os cuidados são necessários. O confinamento já exige um investimento um pouco maior, inclusive em maquinários, em trator, ver se tem grãos ou na propriedade ou na região, mas os dois eles têm ali uma vantagem muito boa de você ter boas qualidades com os animais. Bom, item número 5, escolha a raça ideal aí para a sua região. Eu sei que o Nelore é a raça do Brasil todo, digamos assim, mas tem regiões que você pode trabalhar com gado europeu, com um bom ganho de peso, com animais a pasto ou a confinamento que vão te dar bom retorno. Se você escolher pelo Nelore, o risco é um pouco menor e é uma raça que, claro, traz bom ganho de peso para a pecuária brasileira. Item número 6, tenha um planejamento financeiro. Olha, é muito comum a gente ver pessoas se aventurando pela pecuária e acaba não dando certo. Por quê? Porque você precisa fazer um planejamento. Eu vou deixar aqui uma dica de ouro. Faça um planejamento de todos os custos e receitas dos próximos 5 anos na pecuária. Parece muito, mas você vai ter uma visão muito grande de como vai funcionar esse investimento, qual que é o fluxo de caixa, qual o retorno que você vai ter. 5 anos, pode ter certeza, você diminui muito o risco da sua atividade não dar certo por uma questão financeira. Muito bem, vocês repararam que ele passou várias dicas, né? E todas essas dicas que ele passou, eu tenho comentário para fazer sobre matemática. Só que eu não vou falar de todas elas não, senão vai ficar muito comprido o vídeo. Na dica número 2, ele diz que precisa ter água em abundância. Bom, o que é água em abundância? Usa matemática para esse requisito? Claro que sim. Imaginamos que você tem água para quê? Para um gado tomar água. E aí você tem que calcular quantos litros tem no bebedouro, porque pode ser que seja insuficiente para o rebanho. Ou imagine que você tem um reservatório. Reservatório é para você armazenar água. Tá? Outra coisa também. Você imagina que nesse teu reservatório, você olha lá um reservatório, é reservatório grandão, cabe muita água, estou bem. Aí pifa a bomba do seu poço, você tem que fazer manutenção na bomba. Com 2 dias, acaba a água do reservatório. Então, o teu reservatório é insuficiente. Por quê? Porque você não usou um cálculo matemático para saber o tamanho mínimo que você precisaria ter de reservatório, né? Você tem que ter aí pelo menos uns 7 dias aí de tempo, né, de reserva de água para dar tempo de você fazer a manutenção. Isso serve para lavoura também. Você vai levar um tanque para passar um herbicida, para passar um fungicida, qualquer coisa na lavoura. Chega lá longe, no meio do dia, acaba a água, porque você não soube calcular quanto que você precisaria carregar de água. Outra, quando ele cita pastagem ou extensão de área, então você precisa calcular quanto de área terá de oferta de capim para alimentar esse rebanho, né? Você precisa calcular quanto de capim o gado vai comer e quanto você realmente tem. A gente vê muito comum aí animal passando fome em cima do pasto. Por quê? Porque a pessoa não calcula, não faz as contas direito. E isso é muito comum de acontecer. Vamos pular para a dica 6. Quando ele fala em planejamento financeiro. Bom, aí é evidente que a matemática está presente, né? Você precisa fazer a soma de tudo que ganha, de tudo que gasta,
fazer conta da sua lucratividade, como que calcula a lucratividade? Você pega a despesa, divide pelo teu lucro e multiplica por 100. Aí você vai ter um resultado em percentual. Tá? Se você não tem esse domínio, né, você não será um bom técnico em agropecuária, tá ok? Quando você estiver trabalhando, né, você vai estar usando a matemática o tempo todo, né? E é o tempo todo fazendo conta. E para a gente chegar nessas contas todas, a gente precisa da matemática básica. Lá no iniciozinho, quando a gente era criança, pequenininho lá, que a professora ensinava algumas coisas para a gente, e hoje a gente já esqueceu, ou então não dá muita bola, tá? Então no curso, né, vocês já estudaram isso, mas tem que prestar bastante atenção, e certas coisas como subtração, né, a soma, multiplicação, divisão, saber a tabuada. Esse tal de jogo de sinais aí é complicadinho, não é? Parece que é muito fácil, mas se a gente não sabe, a gente se enrola com o jogo de sinais. Então, para soma e subtração, a regra é uma. Para multiplicação e divisão, a regra é outra para jogo de sinais. Tem frações, potenciação e muito mais. Para a gente resolver algumas equações, a gente tem que seguir uma ordem, tá? Então vamos ler aqui, ó. Devemos resolver as operações que aparecem em uma expressão numérica na seguinte ordem. Primeiro, potência e raiz. Aqui a gente tem potência e tem uma raiz aqui. Depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Então vamos dar uma olhada aqui no nosso exemplo. Acompanha comigo. Aqui você tem 25 mais 6 ao quadrado, dividido por 12, menos raiz de 169, mais 42. O que a gente faz primeiro de tudo? Bom, a ordem diz que é potência e raiz. Então, eu tenho uma potência aqui, 6 ao quadrado, que é 6 vezes 6, e uma raiz de 169, que é um número que vezes ele mesmo vai dar 169. Então, resolveu primeiro. 6 ao quadrado, daqui 36. E raiz de 169 tem o 13 aqui, ó. Vocês conseguem enxergar. Então, ficou 25, mesma coisa que repetiu, mais 36, dividido por 12, menos 13, mais 42. A segunda ordem, o que a gente precisa fazer? As multiplicações e divisões. Então, a gente tem aqui 36 dividido por 12. Que inferno! Deu um problema aqui. E depois não tem mais nenhuma multiplicação ou divisão. Então, 36 dividido por 12 vai dar 3. Aqui, ó. Então, vai ficar 25 mais 3 menos 13 mais 42. Tá? O resultado disso, 28 menos 13 mais 42, vai dar 15 mais 42 e o resultado total, 57. Essa é a ordem. Potência, depois multiplicação e divisão, depois soma e subtração. Outra regrinha básica é como resolver as expressões numéricas em que aparecem os sinais colchete, chave, parênteses. Tá? Então, tem uma ordem. Primeiro de tudo, a gente resolve os parênteses, o que está dentro dos parênteses. Depois, resolve o que está entre os colchetes. E, por último, resolve o que está entre as chaves. São regrinhas básicas de matemática que a gente precisa saber. Dá uma olhada nesse exercício aqui. Tudo que está escrito aqui, nesse monte de colorido aqui, é o seguinte. Na bilheteria do circo, o vendedor começou o dia com R$ 163 em caixa. Vendeu 58 ingressos para estudantes por R$ 15 e mais 45 ingressos a R$ 30 cada um. No fim do dia, com quantos reais ele fechou o caixa? Então, está aqui o exercício para a gente dar uma olhadinha. Então, a gente tem 63 mais 58 vezes 15, mais 45 vezes 30. Então, a gente resolve primeiro o que está dentro do parênteses. Tá? Esse aqui, 58 vezes 15, vai dar
870. E 45 vezes 30, se eu fizer 45 vezes 3, vai dar 90, 135, põe outro zero aqui, 1.350. Soma 163 que ele tinha no caixa, mais 870, mais 1.350. Então, o total no final do dia, ele tem R$ 2.383. Outra situação que a gente encontra bastante, mas não com esses nomes, né? A gente nem sabe às vezes o que está fazendo, é razão e proporção. Vou até ler aqui o slide com vocês. Na matemática, a razão estabelece uma comparação entre duas grandezas, sendo o coeficiente entre dois números. Já a proporção é determinada pela igualdade entre duas razões, ou ainda quando duas razões possuem o mesmo resultado. É difícil de entender, né? Mas vamos partir na prática aqui, já já. A razão está relacionada com a operação da divisão, sendo A e B dois números reais, com B diferente de zero. Por que esse B vai ter que ser diferente de zero? Porque ele vai estar sempre dividindo, e não existe nenhuma divisão por zero. Então, na razão A sobre B, ou A está para B, nota-se a divisão. A gente tem um ascendente e um consequente. Tá? Então, sempre aqui o ascendente vai estar sendo dividido pelo consequente. Tá? Vamos, por exemplo, um jogador de basquete, num treino, arremessou 15 bolas à cesta e acertou 9 vezes. Qual a razão entre o número de acerto e o número total de arremesso desse jogador? Veja o seguinte, qual que é o ascendente aqui para vocês? Tá? É o número menor, que é o número de acerto. Tá? E o consequente é o total de arremessos que ele fez. Então, a gente tem aqui A para B, assim como 9 para 15. Se eu posso dividir um número que dá certo para simplificar, né, no caso, é o 3. Eu divido 9 por 3, vai dar 3. E se eu dividir 15 por 3, vai dar 5. Então, a razão é 3 sobre 5. Tá? Ele acertou 3 arremessos para cada... Ele acertou os 3 arremessos para cada 5 arremessos que fez. Então, 3 está para 5, assim como A está para B. Dá uma olhadinha aqui nesse exercício. Qual das razões abaixo é igual à razão entre 4 e 6? Qual que é a alternativa correta? Então, a gente precisa fazer a divisão. Que número que é divisível, que divide o 4 e divide o 6? O mesmo número. O 2, não é? Começa pelo 2. Então, se eu dividir 4 por 2, vai ser 2. Fazer um 2. Isso aqui era para ser um 2, tá? E se eu dividir 6 por 2, vai dar 3. Então, aqui a gente já encontrou a resposta. Aqui, ó. 2 e 3. Né? Resposta. 4 sextos, né? 4 dividido por 2 vai dar 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, 2 terços ou 2 para 3. Essa é a razão aí, a resposta da questão. Outra coisa importante é uma razão aqui de grandezas. Imagine que um trem, isso aqui a gente está dando exemplo de um trem, mas poderia ser um trator para você jogar um calcário, jogar uma semente, né? Ou um trator para você pulverizar uma área de soja, seja lá o que for. A gente precisa sempre ter esse cálculo que nós vamos fazer agora. Imagina que o trem percorreu 453 km em 6 horas. Qual que é a velocidade média? A gente faz a divisão aqui, ó, da distância percorrida pelo tempo gasto. Então, eu vou dividir os 453 km por hora, dividido por 6 horas. Veja que tem a comparação aqui, ó, quilômetros é por hora. Tá? Então, ele vai ter percorrido aqui 75,5 km em cada hora. Bom,
São grandezas de espécies diferentes, quilômetros e horas. Mas não precisa colocar na mesma unidade de medida aqui, porque os dois já estão. Se você fosse calcular metros em vez de quilômetro, você teria que transformar a hora em segundo. Tá? Lembra disso. Né? Se é quilômetro por hora, tudo bem. Agora, quilômetro por segundo não dá certo. É metro por segundo ou quilômetro por hora. Outra coisa legal na matemática que a gente usa bastante no agronegócio é escala. Né? A escala, na área de medidas, dizemos que a escala é a razão constante entre qualquer grandeza física ou química que permite uma comparação. Aí a gente vai para os exemplos. Né? Se um mapa, você tem a escala de 1 para 50, significa que cada um pedacinho daquele desenho significa 50 vezes o tamanho real. Tá? Então, imagina que você pega uma reguinha e mede ali 1 centímetro daquela escala. Então, no tamanho real, esse 1 centímetro equivale a 50 centímetros. Tá, ok? Então, se quisermos indicar que cada centímetro de um mapa representa 1 metro na área real, utilizamos a escala de 1 para 100, né? Porque cada metro tem 100 centímetros. Repare que convertemos 1 metro para centímetro, pois ambas as medidas precisam estar na mesma unidade. A escala tem que estar na mesma unidade. Vamos para um exemplo aqui prático, legal. Está vendo um mapa aqui, né? Aí eu tenho a escala dele de 1 para 20 mil. Se eu pegar uma régua, cada centímetro desse mapa vai valer lá na fazenda 20 mil centímetros. Tá? E se eu quiser medir uma cerca? Aqui no mapa deu 7 centímetros. Como que eu vou fazer para calcular o tamanho real dessa cerca? É o seguinte, eu vou multiplicar os 7 centímetros por 20 mil, que vai dar 140 mil centímetros. É lógico que ninguém faz o cálculo em centímetros para uma cerca. Então, eu vou transformar ela em metro ou em quilômetro. Se eu for transformar em metro, eu vou dividir por 100. Cada metro tem 100 centímetros, então eu divido por 100 e eu vou descobrir que a minha cerca realmente na fazenda tem 1.400 metros. Se eu quiser saber em quilômetro, divido os metros por 1.000, um quilômetro tem 1.000 metros, então eu vou ter 1,4 quilômetros de cerca. Agora, falando de proporção, nada mais é do que a igualdade entre duas razões. A gente acabou de ver no exemplo do mapa. O mapa é proporcional ao tamanho real. Assim como o centímetro, 1 centímetro ali está para 20 mil centímetros, é a mesma lógica de A para B, que tem que ser igual de C para D. Tá? Digamos que em determinada escola, na sala A, temos 3 meninos para cada 4 meninas. E na sala B, tenhamos 6 meninos para cada 8 meninas. Então, a razão na sala A é de 3 para 4 e na sala B é de 6 para 8. Então, é a mesma coisa, é a mesma proporção. Tá? 3 sobre 4 é igual a 6 sobre 8. Se eu dividir, fizer uma simplificação aí, dividir o 6 por 8, 6 e o 8 por 2, eu vou ter 3 sobre 4 da mesma forma. Nesse caso, a igualdade entre as duas razões vem a ser o que chamamos de proporção, já que ambas razões são iguais. Parece um pouquinho complicado, mas é simples, é só coisa de proporção. Né? Não pode ser diferente. Existe até... não vou comentar sobre isso, não, para não complicar a gente. Tá? Vamos adiante aqui, para os nossos lembretes. Bem, primeiro de tudo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? E vamos nos lembretes. Vou deixar exercício no ambiente mensagens para vocês. Tá?
todos esses vídeos que vocês assistem, os exercícios que fazem, ambiente de tira dúvida, chat, eles são contados como frequência, tá? Então, vou deixar uns exercícios para vocês, tá? Vocês olhem lá e depois a gente entra no chat para tirar algumas dúvidas sobre o exercício, tá? Então, já está até aqui lembrado, escrito que vou ter o tira dúvida no dia 1º/7 no ambiente chat. Vocês acessem lá para a gente trocar umas ideias, né, ao vivo. Tá? Bom, vai ter feedback dos exercícios no dia 2/7 em videochamada chat. Tá? Todas as atividades valem frequência, como eu acabei de falar, falei agora há pouquinho. E eu gostaria que vocês ficassem atentos aos calendários e compromissos para não perder as provas. Olha, gente, fica esperto com isso aí, dá uma olhada sempre nas mensagens, veja quando vocês vão ter prova, tá? E não percam o prazo, tá legal? Bem, eu gostaria já de agradecer a todos vocês, dizer muito obrigado, tá? E estou à disposição, vocês têm o nosso canal de comunicação no ambiente de estudo de vocês, e dúvidas sempre presente. Eu vou estar sempre presente para, na medida do possível, sanar as dúvidas que forem surgindo, tá? Grande abraço, tudo de bom a vocês.